E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Davi, e agora a gente vai resolver mais um exercício. E nesse exercício a gente tem a letra A, e a letra A diz assim: a gente tem x ao quadrado menos 3x mais 2. A gente tem que dizer quando que isso é menor do que zero. Beleza. O que a gente faz aqui? A gente precisa analisar o gráfico dessa função do segundo grau. Como que a gente faz isso? Inicialmente, a gente calcula as raízes do segundo grau. As raízes do segundo grau. As raízes da equação do segundo grau. Então, a gente começa calculando o delta. Delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Assim eu vou saber quantas raízes essa expressão tem. B vale menos 3, o coeficiente A vale 1 e o coeficiente C vale 2. Então, a gente tem delta igual a 9 menos 4 vezes 2, que é 8. Delta é igual a 1. Agora, o que a gente vai fazer? A gente pode resolver essa expressão por fatoração. Por quê? Para encontrar os zeros dessa função, a gente precisa de dois números. Dois números que, quando multiplicados, resultam em 2 e quando somados, resultam em menos 3. Se a gente pega o 2 e divide o 2 por 1, por exemplo, a gente tem 2, certo? Menos 2 menos 1 dá menos 3. E menos 2 que multiplica menos 1 dá 2. Então, as nossas raízes são os números que a gente vai colocar aqui são menos 2 e x menos 1. Essa é a forma fatorada da expressão, igual a zero. Ou seja, x é igual a 2 ou x é igual a 1. Essas são as raízes da equação. Agora, o que a gente faz? A gente vai criar um gráfico simplificado da equação do segundo grau. As raízes, nesse caso, são dadas pelos números 1 e pelo número 2. Essas são as raízes da equação, certo? São as raízes da função do segundo grau. A gente vai ter o gráfico tendo esse comportamento, porque a concavidade aqui é voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, lembrando que você faz essa análise em relação sempre ao eixo y. O eixo y que está aqui, certo? Então, eu estou querendo saber os valores que a função assume. Então, onde ela será negativa e onde ela será positiva? Ela será negativa nesse espaço, nesse intervalo entre 1 e 2. Ela será 0 no ponto 1, 0 no ponto 2. Negativa aqui, porque assume valores negativos no eixo y. E ela será positiva aqui, porque ela assume valores positivos no eixo y. Então, para valores menores do que 1, positiva. Para valores maiores do que 2, ela é positiva. Então, nesse caso, a gente consegue já determinar o nosso conjunto solução. Conjunto solução, nesse caso, eu quero saber toda vez que quero saber para quais valores essa equação de segundo grau é menor do que zero. É o conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 1 e menor do que 2. Porque não interessa para a gente quando ela é zero, no caso, para esse intervalo aqui, né, intervalo solução aqui, esse conjunto solução, não interessa o valor em que ela é zero, nem os valores em que ela é negativa. E para a letra B, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que dessa vez a gente tem a expressão menos x ao quadrado mais 9, opa, não é 9x, mais 9 igual a zero. Esse aqui é um pouco mais fácil de resolver, né? Porque a gente fica com menos x ao quadrado igual a menos 9. Multiplicando por menos 1 de ambos os lados, a gente fica com x ao quadrado igual a 9. Então, x é igual... A gente leva a raiz de ambos os lados e a gente fica com módulo de x igual a raiz de 9 é 3. Então, a gente tem x igual a mais ou menos 3. Ok? Aí, criando o gráfico aqui da nossa segunda função, quais são as raízes aqui nesse caso, né? As raízes são os pontos menos 3 e 3. E o comportamento da função tem concavidade voltada para baixo, porque o nosso coeficiente A aqui é negativo. Então, ela será negativa para valores menores do que menos 3
e valores maiores do que 3. Lembrando que você está fazendo essa análise sempre em relação ao eixo y aqui, tá? Então, aqui o eixo y, assumir valores positivos aqui e valores negativos aqui. Então, a gente tem valores positivos aqui. Ele quer saber quando que ela é maior ou igual a zero. Então, qual vai ser o conjunto de solução aqui nesse caso? O conjunto de solução é o conjunto de valores x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. E tá aí, tá resolvido o exercício, não deixe de se inscrever e compartilhar, e a gente se vê nas próximas resoluções.